Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Boa noite, Sr. Henry. Que a paz seja com todos. Posso tratá-lo como você ou como senhor, primeiramente? Como tu. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos. Amo a liberdade. Por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Bem-aventurados os pobres de espírito. O reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da minha terra, tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Pois não. Henry, a primeira pergunta que eu quero fazer, eu quero, na verdade, entender uma coisa. Você é Jesus Cristo reencarnado nos nossos tempos. A minha pergunta é a seguinte: e Jesus Cristo, ele é um espírito único? Ou ele também é uma reencarnação de outras vidas? Bem, é o seguinte, primeiro, não existe dois Cristo. Cristo, na tradução do grego, quer dizer o ungido. Então, há 2000 anos, eu aqui estive como a unção do Pai, com a unção do Pai, e agora reencarnei. Agora, se queres saber das minhas vidas anteriores, se é isso que perguntas, eu que te falo, sou o primogênito de Deus, que reencarnei, como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Henry. Henry é meu novo nome. Henry é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henry, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Henry é o nome que custou o preço do sangue. Guardai em vossas cabeças, sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Então, depois da minha estar aqui na Terra, eu disse, na véspera da partida, que voltaria. E voltei. É muito difícil, atualmente, para os que estão enganados, compreender que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu sempre tenho a obrigação de reiterar que não fui de carne e osso para o céu. Logo, não posso voltar de carne e osso do céu. Como prova irrefutável que eu não fui de carne e osso para o céu, é que na hora da crucificação, na hora do passamento, eu disse: Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Logo, eu não disse entrego o meu corpo,
Eu tinha consciência e tenho consciência que o meu corpo sempre tem que ser devolvido para a minha mãe terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu és pó, então quer dizer, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Você levou ao Pai. Seu espírito se levou ao Pai. E o corpo? Então existe o corpo, o seu antigo corpo existe? Meu antigo corpo foi devolvido para minha mãe terra. Preste atenção então, já que tu fizeste essa pergunta de novo, eu sempre tenho boa vontade de responder. Por ocasião da minha crucificação, continuavam os meus contrários a blasfemar, a debochar, mesmo depois de sepultado. Então meu pai inspirou o José de Arimateia que ele fosse com seus colaboradores remover meu corpo da sepultura que todos apontavam com o dedo, me concedendo uma sepultura anônima. E então me envolveu em novos lençóis, e o que estava envolto no meu corpo é o que sobrou, que hoje chamam de sudário. Então depois disto, séculos depois, começaram a dizer que eu fui de carne e osso para o céu, e o imperador Constantino, final do imperador Constantino, aproveitou essa ocasião para assambarcar, cooptar o que sobrou da minha antiga seita nazarenos e transformar na igreja dele, o braço pseudo-eclesiástico dele, e com muita sapiência, muita inteligência, sagacidade, ele conseguiu, durante longo tempo, impor o esquema dele, e impor que ninguém mais seguisse, guardasse o dia de sábado, ele estabeleceu para o domingo, etc, etc. Ele impôs todo, ele paganizou o primitivo cristianismo, e cristianizou... Sim, é sobre isso que eu quero falar. E fingiu cristianizar os pagãos. Os editores, o Constantino foi um dos editores do Novo Testamento. Foi Constantino, até por interesses de conquistar terras, enfim, é a história. Exatamente. Agora, a questão é a seguinte, no Novo Testamento tem as cartas dos seus apóstolos, né? Tem alguma coisa que não está no Novo Testamento, da sua história, que você poderia contar que não está ali, que foi editado pelo Constantino, ou não colocaram nas cartas? Existe alguma coisa? É claro que tem muita coisa. É claro. Por exemplo? Não tem muita coisa. Por exemplo, que o José de Arimateia foi lá e pegou meu corpo, concedeu-me, inspirado por Deus, uma sepultura anônima. Isso já é uma das coisas que sempre esconderam, entende? E eu posso, através da própria, até mesmo do Novo Testamento, provar a mentira que pregaram durante séculos na cabeça das crianças e depois dos adultos que estavam sendo enganados. Por exemplo. Agora, você é o único ser ou espírito que reencarna, ou você afirma que existe a reencarnação com, por exemplo, eu sou alguém reencarnado? Existe óbvio. Isso ou só Henri Cristo, Jesus não. Cristo? Não, óbvio. Aliás, privilégio não. Isso não é um privilégio, meu filho, né? Não. A reencarnação não é um privilégio. É uma coisa, é algo previsto na lei divina. Inclusive, já que tu me faz essa pergunta, primeiro, quero deixar claro que reencarnação é uma coisa, é uma palavra nova para expor, explicar a lei eterna. Desde o princípio da criação, desde os primórdios, através disso eu posso te explicar por que eu disse há 2000 anos, por que eu disse que eu, antes de Abraão, eu sou. Então tentaram até apedrejar-me. Antes de Abraão, eu sou, falei. Porque eu era o primogênito de Deus. Reencarnado. Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Henri. Então daí, assim como eu, todos vós, e não adianta pensar, porque na verdade existe um grupo aqui na América Latina, mais precisamente no Brasil, que reivindicam para si o termo reencarnação. Os espíritas.
Não, a reencarnação é antiguíssima, só a palavra que é moderna. Já há 2000 anos, me perguntaram, disseram assim há 2000 anos, mas não está previsto que antes do Messias viria o Elias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias, o profeta Elias que vós esperais. Agora você já encontrou alguém da sua época de Jesus Cristo reencarnado, Judas? Claro. Você já encontrou ele aqui nesse tempo? Claro que sim. Já tu fala. Judas, você perdoou ele? Peraí, agora só tem um detalhe. Cada coisa que tu me pergunta, se tu queres um esclarecimento completo, permita por favor que eu conclua a resposta. Já que falar de Judas, tudo eu bem. tenho que falar conclusivamente, sem interrupção por outra pergunta. Vamos lá. Só conclusivamente. Olha só, Judas, eu reencontrei em 1980, na França. Ele morava em Massy, na banlieue de Paris, assim, na Grande Paris. Ele foi meu servo lá, sem eu saber que era ele, tá? Durante longo tempo, entende? Em 80 até 81, quando eu voltei ao Brasil, ele continuou lá. Aí quando eu voltei lá de novo, ele era um oficial do exército francês, que cuidava de mim, foi ele que me levou na Grande École Polytechnique de Paris para falar aos estudantes. E ele estava sempre comigo quando eu estava na França. Daí ele morava na Rue de la Fontaine número 1, Rua da Fontana número 1, em Massy. E ele, o Judas, quando eu voltei à França, depois para fundar a sucursal francesa, eu estava numa reunião com ele em Beauvais e mais outros que seriam os fundadores da SOS na França, e foi que ele se ajoelhou escandalosamente na frente dos outros que faziam parte da diretoria, disse assim, Rabi, je suis pas digne de toi, je suis Judas Iscariotes. Ele não me deu tempo para dizer que ele falou isso, chorando, e se retirou. E daí nunca mais vi. Tem foto, não dá para mostrar fotos dele aqui. Nunca mais viu Judas? Nunca mais. Depois eu fundei igualmente a sucursal na França, me reuni com os franceses durante um longo tempo, eles vinham para o Brasil me ver. Eu tive um discípulo francês que viveu comigo aqui 12 anos, professor de ciências humanas lá, formado na Sorbonne de Paris, que foi meu chofer aqui durante 12 anos. Depois, é claro, o tempo passou, ele era mais velho que eu e desencarnou. Então está explicado, entre outros, eu encontrei com muitos outros. Mas só que meu pai disse, depois dele, meu pai disse que eu não devo mais identificar, mesmo que eu veja quem são, para evitar que a pessoa perde o equilíbrio. Como um caso dele, eu não falei nada e ele disse. Né? Ele era um cabra muito... E ele era um cabra muito inteligente, eu quisera poder ter falado com ele mais. Ele falou isso lá na rua Jules Isaac, em Beauvais, e saiu, justamente eu estava situado numa escola, que eu dormia naquela escola, que era da diretoria, era da minha parte, e ele sumiu. Justamente essa escola, na Jules Isaac, fica na frente da sinagoga de Beauvais, por coincidência. Né? Então, já que tu me fez... Hein? Sim. Então daí... Agora, eu queria saber o seguinte, em 1979 foi o ano que você recebeu o chamado de Deus para você tocar à frente a missão que ele mandou, né, que ele pediu para você. Antes de 79, você não sabia quem você era. Como que era a sua vida antes de ser o Henri Cristo? O que você... Henri Cristo. Tá. Muita gente se engana e diz outra coisa. Henri, com I. Isso. Então daí é o seguinte, agora uma pergunta como essa também, ou eu respondo conclusivamente ou não respondo, porque é uma pergunta que requer uma resposta um pouco mais longa. Porque tem que ver que eu reencarnei, renasci, numa pequena aldeia no interior de Santa Catarina, chamada Indaial, em 1948, 22 de março. Então é claro que eu reencarnei quando eu nasci, né? Renasci. Eu não tive nenhum aviso, aliás, nasci sem cabelo até, não tive nenhum aviso, olha, tu és Cristo, nada disso. É claro que eu cresci, vivi 3 anos na escola pública, né? Nasci num ambiente bem periférico, tá?
no interior, eu sou um aldeão. Tá? Nasci numa aldeia. Hoje é uma cidade chamada Indaial. E daí, quando eu fui para Blumenau, com 1 ano e 8 meses, me levaram para Blumenau. E lá, quando eu completei 6 anos de idade, a lei naquele tempo não permitia que com 6 anos de idade se fosse para a escola, mas eu fui. E fiquei 3 anos, né, para me alfabetizar. Depois, já que tu quer saber o que eu fiz até 69, quando eu até 79. A sua profissão. Isso. Então, daí, quando eu tinha 10 anos de idade, quer dizer, com 8 anos de idade já comecei a bater porta, fui mascate. Com 10 anos de idade já estava trabalhando, com 9 anos de idade, comecei a trabalhar como entregador de comida. Naquele tempo não tinha supermercado. Eles compravam no armazém e eu ia entregar nas casas. Depois, com 10 anos, eu fui trabalhar de verdureiro numa quitanda lá no interior, lá em Blumenau. Então depois fui trabalhar de cobrador de ônibus, fui trabalhar de padeiro. Daí na padaria trabalhei só 3 meses, porque daí o dono da padaria mesmo disse que eu estava ficando muito fraco, muito pálido, porque eu trabalhava a noite inteira e de manhã tinha que entregar pão. Então daí mudei, voltei a ser cobrador de ônibus, enfim, eu exerci várias profissões, mascate, até 1969, já que tu faz essa pergunta. Em 69, dia 20 de março de 69, já tinha andado muito, então eu entrei na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no oeste paranaense, onde eu fui fazer meu primeiro pronunciamento obediente àquela voz poderosa que sempre falou na minha cabeça desde criança. Meu primeiro pronunciamento na Rádio Princesa já serviu para que a cidade toda se agitasse contra mim, porque eu falei uma palavra que mexeu com todos eles. Deus quis assim, porque eu estou vivendo ainda o tempo da reprovação. Daí, porque eu disse assim, ó, os cristãos são contra a vontade do Criador, quanto ao determinismo das estrelas. Esqueceram-se, talvez, que esse mesmo Criador, ao criá-las, disse e que sirvam elas para sinais e para tempos determinados. Está em Gênesis aí. Então, quando eu falei isso, eu podia ter dito assim, os ignorantes, pronto. Daí ninguém me atacava. Mas os cristãos são contra. Daí a sociedade se reuniu contra mim em Rotary Lions, o prefeito Denis Schwartz já reuniu também a sociedade, e também já me ameaçou de prisão. Daí eu fui falar com o Major Monteiro, que naquele tempo as delegacias eram dirigidas por militares. Aí eles por minhas mãos tu não vai ser preso, ele falou. Mas se tu for lá na rádio de novo, o Domingo Bortanhol não vai mais te deixar entrar no ar, porque agora a cidade está contra ti. Daí eu fui lá, o Domingos disse para mim, uma pessoa muito educada, não vai dar mais para te botar no ar, porque olha o que tu falaste, a cidade ficou toda empolvorosa. Daí eu fui para Capanema, cidade próxima de Beltrão, lá eu falei 3 dias na Rádio Colmeia. O diretor Zimmermann me recebeu muito bem. Mas no domingo, já que tu queres saber, no domingo, na hora da missa, o padreco belga, que era o vigário da paróquia, reuniu na hora da missa um jornal de Francisco Beltrão, que dizia, cadê a inchada, parece que vem aqui ver o futuro, etc. Daí a cidade de novo ficou contra mim. Daí eu andei até que, no mês de julho de 1969, em Lages, no Planalto Catarinense, a Rádio Diário da Manhã me deixou falar. Daí para frente eu comecei a decolar de cidade em cidade, até eu já falo em mais de 300 emissões de rádio, até chegar em 71, em Campo Grande, na TV Morena, me apresentaram pela primeira vez no Canal 6, e a primeira vez que eu apareci para o povo, e desde então nunca mais parei. Agora, aí em 1979, olha quantos anos. Eu vivi 10 anos, de 69 a 79, como consultor metafísico. Só falava sobre o cosmos, cosmologia, os mistérios de Deus, que eu não sabia ainda quem eu era. Em 79, em Santiago do Chile, ele me mandou, esse poderoso, que sempre falou na minha cabeça, mandou eu jejuar. E lá no jejum eu fiquei sabendo quem sou. Agora, na vida anterior, como Jesus Cristo, teve aquelas épocas de milagres, né? Onde curou a visão dos cegos, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, pescou peixes assim inúmeros para os discípulos.
A onda do milagre do Senhor ainda está para vir? Essa mesma onda está para vir? Preste atenção, muita atenção, que há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Ele fazia os milagres. E ele faz os milagres, não eu. Eu apenas obedeço ao Senhor. Eu sou o servo do Senhor, o emissário do Pai. Ele é que faz as coisas. Ele que determinou que eu percorrer toda a América Latina, em Europa. Quando fui expulso da Inglaterra, vivi 7 meses na França, mandou eu voltar aqui, e no dia 28 de fevereiro praticar o ato libertário em Belém, no Pará, que culminou com a instituição do Reino de Deus na Terra, formalizado pela SOST. Tudo ele. Eu apenas obedeço ao Senhor. A SOST consiste na instituição formal do Reino de Deus sobre a Terra, que é conforme eu prometi há 2000 anos que eu voltaria, e que só voltaria a beber do fruto da videira, de novo, na casa de meu pai. E aqui na casa do meu pai, no Reino de Deus, eu bebo, sim, do fruto da videira. Até isso faz parte para entenderem que eu disse que ia voltar de carne e osso. Tá? Porque espírito sozinho não bebe vinho, certo? Sim. Pode ficar bom. Agora, por que Deus escolheu o Brasil? O Brasil é um país que precisa da voz, por que não voltou no Oriente Médio? Acho que essa é uma questão que todo mundo pergunta, por que o Brasil? Pergunta, porque senão, sabendo, sabe que ele disse que eu viria para o novo mundo. E o novo mundo é o Brasil. O novo mundo é um país continental, o Brasil, que se situa no novo mundo. Entende? Então não é eu que escolhi vir aqui. Eu reencarnei aqui, entende? Agora eu sou universal, eu não sou brasileiro. Me considero, as autoridades judiciárias me consideram nacionalidade brasileira, mas eu sou universal, entende? Quando eu voltei da França, voltei com um título precário, que valia só por 24 horas, de apátrida, entende? Então percorri o Brasil todo como apátrida, fui, se tu olhar bem lá na minha página na internet, tu vai ver lá, tem minha ficha carcerária, quando eu tive albergado durante 15 dias por ordem judicial num presídio em Belém. Lá está escrito que eu não tenho pátria, não tenho. Agora tenho, porque as autoridades me deram pátria. Elas inspiradas pelo Senhor. No dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias, depois de um processo de 10 anos de falsidade ideológica, as autoridades judiciárias de Curitiba me deram o direito de usar meu nome, Henri Cristo, nos documentos. Então eu voltei a ter pátria, mas sou universal. Então, inclusive, Henri, que é o nome que custou o preço do sangue, e Cristo, que quer dizer minha condição de ungido. Eu sou o ungido. Fui ungido em Santiago do Chile pelo Altíssimo. Agora, a Bíblia diz que o Salvador viria no fim dos tempos. Quer dizer, você pode afirmar que o mundo está para acabar? Não é questão de afirmar. Este mundo caótico está para acabar. O mundo todo não vai acabar. Vai sobrar menos de 1 milhão de pessoas aqui na Terra. Esse mundo caótico, por ocasião da eclosão nuclear inevitável, vai acabar. Não adianta essas atitudes pífias de protelação, porque infelizmente não tem mais como manter esse mundo caótico. 8 bilhões de pessoas, eles querem encolher para 7 bilhões e meio, não, é 8 bilhões, que tem os clandestinos, que não estão registrados. 8 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de famintos, e muito mais de 1 bilhão que bebem água suja, tá? Dificuldade até de água. A comida transformada, transgênico, o trigo sagrado transformado também. Toda essa coisa que estão fazendo aqui na Terra, meu pai disse que está chegando a hora. E há 2000 anos eu falei sobre essas coisas antes de partir. Me perguntaram, qual é o sinal da tua volta, mestre? Eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores.
Então vereis o sinal do Filho do Homem. E agora já podem ver o meu sinal aqui na net, em qualquer parte do mundo. Podem ver. Nesse instante, e todo sábado às 11 horas da manhã, das 11 adiante, eu falo, rápido aqui, vem aqui falar. Qual é o endereço? Todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, em henricristo.tv. henricristo.tv. Exatamente, ali eu respondo perguntas, qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma, sem subterfúgio. Agora, a gente ouve falar muito, tá na pandemia do coronavírus, né? Muita gente questiona o que será isso, será que isso vai passar? Será que isso é Deus testando a humanidade para se tornar pessoas melhores? Na visão do Henri Cristo, o que é o coronavírus? Nós vamos sair dessa? Minha visão, pelo que eu vi, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, inclusive pela mídia, a mídia realista, o que tem a Internacional Desinformação Organizada, e tem a mídia que paralelamente busca expor a verdade. Na minha visão, esta é uma coisa, está previsto, eu disse que haveria guerras, rumor de guerra, e pestilências. Só que não vi naquela época, Deus não me mostrou, meu pai, que iam criar em laboratório, né? Infelizmente, a maldade, a ambição humana, o interesse de dominação, né? Inventaram essa pólvora invisível. Essa é uma pólvora que visita qualquer casa sem pedir licença. Você sendo filho de Deus, você é imune a esse tipo de doença? Por exemplo, se você precisar sair, você precisa colocar máscara, usar álcool gel ou não pega? Primeiro quero te explicar que eu que te falo sou espírito, eu que te falo. Agora, o meu corpo, esse corpo que eu uso, o meu templo, que é meu veículo, será? É óbvio que pode sim ser, digamos, atingido por gripe, inclusive já tive gripes. Enfim, meu corpo físico, eu que te falo sou espírito, como a do Ivan também era. O meu corpo físico, esse corpo que eu recolhi das entranhas da Magdalena, uma mulher, lá, uma camponesa lá em Santa Catarina, esse corpo aqui é de carne e osso, conforme eu já lhe disse, né? Então é claro que eu tenho uma noção de nutrição. Cuidado, usar máscara. Não, a nutrição. Eu tenho uma nutrição diferente, né, meu filho? Então daí tudo é diferente. Eu tenho uma nutrição diferente. Eu não dá para explicar em detalhes agora, só sei dizer que eu recomendo aos filhos de Deus que me ouvem, que se quiserem se escapar, se esquivar dessa pestilência, primeiro de tudo, voltem a seguir o que eu ensinei há 2000 anos. Que eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta e ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Então tu vai orar no quarto, pede a ele, o Pai, né? Aí está em Mateus 6, versículo 6. Aí tu pede para o Pai, ele te inspira para te esquivar. Se tu fosse num lugar onde teria muitos pesteados, ele te desvia para outro lugar. E se ainda por uma questão do destino, se ele como Senhor do destino pretende que tu participe, que tu sinta e passe por essa coisa, então ele te dá meios, te dá instrução, que deves beber, comer, se tens que depender de um médico, ele te inspira para ir no médico, e o médico estará guiado pela mão dele. É assim, todos que querem se escapar têm que voltar para o Pai, não é em igreja que vão conseguir. Ao contrário, eu disse, para não ir em igreja, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste. Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Aproveitem, meus filhos, essa época agora para voltar a estabelecer contato com o Pai. Sem pedir autorização para vagabundo nenhum, vigarista nenhum. Pede ao Pai. Sem pagar dízimo, chantar de dízimo, nada. Pede para o Pai. Eu dei essa autoridade para vocês há 2000 anos, eu disse que pode falar diretamente com Ele. Para que pedir o intermediário? Para quê? Você pode falar direto com Ele, no quarto com a porta fechada. Que tenho toda a minha paz. Agora, você morava em Curitiba, eu lembro até que o Ratinho fez várias matérias antigamente com você, morava em Curitiba, e agora você está situado em Brasília.
Essa mudança para Brasília foi pedido do Pai, de Deus? Preste atenção, já que essa pergunta é interessantíssima, para explicar conclusivamente. Preste muita atenção. Meu pai, quando eu pratiquei o ato libertário em Belém do Pará em 28 de fevereiro, ele disse que eu tinha que sediar o reino dele provisoriamente, tinha até uma placa provisória lá em Curitiba, no Alto Boqueirão. 24 anos. Tinha que ficar lá até que as autoridades judiciárias reconhecessem o meu nome como Henrique Cristo. Aí no dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias inspiradas pelo pai, eu não gastei um centavo para isso, tá? Um processo de falsidade de olhar se arrastou 10 anos e eu não gastei um centavo para ver no dia 24 de outubro do ano 2000 meu nome no passaporte, em todos os documentos. Daí ele disse, agora é hora de transferir para Brasília. Porque em 1980, quando eu estive aqui primeira vez em Brasília, em fevereiro de 80, quando eu havia sido expulso da Venezuela, ele disse, quando eu abri as janelas do Hotel das Américas, disse assim, eis que aqui é a Nova Jerusalém, ele disse. Para onde tu, que está em Apocalipse 21, para onde tu vais... Nova Jerusalém. Sim, para onde tu vais transferir quando instituir a sede do meu reino. E assim se cumpriu. Dia 6, no ano 2006, meu pai mandou transferir para cá. Deu uma grande dificuldade, papelada, esse negócio de cartório, para transferir a sede para cá. Mas tudo foi feito com a bênção do pai, tudo certinho. Aproveitando que você está em Brasília, na vida passada, na vida anterior, você entrou no templo e expulsou os ladrões, né? Você podia entrar um pouco aí já que está em Brasília, expulsar uns ladrões aí que está precisando, né? Você não consegue ir lá e botar para correr um bando de ladrão que tem aí no poder, não? Em 1998, eu pronunciei um sermão contundente lá dentro do Salão Verde do Congresso e fui expulso de lá oficialmente. Quem quiser pode ver na internet, tem lá o momento da minha expulsão. Entende? E daí, uma televisão mostrou, a CNT de Curitiba mostrou. E o restante não tiveram coragem de mostrar, se esconderam, mas estavam lá. Viram, os jornalistas viram isto, mas só ela. E a revista Veja fez uma entrevista longa comigo de horas antes da expulsão, lá no Salão Verde, e não publicou nenhuma frase, nenhuma palavra. Né? A sua excelência reverentíssima revista Veja, né? Mas tudo está previsto que eu falei há 2000 anos, que faz parte do pacote de boicote, meu pai disse, que eu primeiro seria rejeitado por minha geração, está em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então eu não estou contra, eu apenas estou compreendendo que aqui no Brasil tem várias sucursais da Internacional Desinformação Organizada. É uma instituição internacional de desinformação organizada, que tenho todos a minha parte. Agora, uma pergunta que eu tenho interesse em saber é o seguinte, na sua vida anterior, você andava com apóstolos, a maioria, aliás, todos eram homens, né? Todos homens. E agora a maioria das suas apóstolas são mulheres. Resolveu mudar nessa vida para prestigiar o sexo feminino ou é aleatório as pessoas que vêm? Olha, preste atenção. Se tu olhar bem as escrituras, tu perceberás, primeiro, que tinha algumas mulheres que me acompanhavam e até me assistiam com suas economias, eram provedoras. Pode olhar melhor a Bíblia. E os homens que estavam comigo, na hora da crucificação, se escapuliram, sumiram. E o Pedro ainda me negou 3 vezes. Tá? Unicamente o João. Antes do galo cantar. Então, o João foi o único que ficou perto de mim na cruz. E quando eu reencontrei com ele lá em França, ele veio viver comigo aqui, viveu 12 anos comigo. Foi meu chofer. Você encontrou, além do Judas, você encontrou o João na Sim, França? Na França. Agora, é claro que daí ele viveu 12 anos comigo aqui. Ele escreveu o primeiro livro, Despertador Explosivo, foi ele que escreveu. Tem até o nome dele. Meu pai disse que o nome dele é Jean de Patmos. Está lá no livro. Quem quiser ler, leia o livro Despertador Explosivo. Está lá. A primeira parte foi ele que escreveu, não foi? Não é verdade? Então, pois é. Então quer dizer que agora, claro que eu me encontrei com outros discípulos em outros lugares. Mas meu pai disse que eu não devo mais revelar o nome para evitar que eles tenham problemas sociais, problema de família. Eu viajei do México, Sim. da capital do México, até
matri com ex-discípulo, entende? Depois nunca mais ouvi, porque eu não pude mais reencontrá-lo. Enfim, ele era a profissão dele era guia turístico internacional, entende? Eu não pude mais reencontrá-lo. Mas assim por diante. Eu encontrei outros discípulos, um aqui e outro acolá, entende? Mas só que meu pai disse que há renovação. E a outra coisa, as mulheres, falando em mulheres, já que tu falaste de mulheres, as mulheres, quando foi crucificado, só elas ficaram lá, solidárias. Sim, a caminho do Calvário, elas choravam. Eu disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que serão bem-aventuradas as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais, que as mulheres têm que jogar a criança pela janela, que joga no sanitário, que joga... esses dias horrorosos, que para as mulheres, pelo menos aquelas que não têm a inspiração, a proteção de Deus, conforme eu vaticinei quando ia em direção ao Calvário. Agora, outras ficaram lá solidárias comigo, sim, me confortando no último momento, com seus olhares, seus pensamentos benévolos. Ah, detalhe, esqueci de falar uma coisa, que não é por acaso que justamente no ano que eu reencarnei, foi proclamado a Carta das Nações Unidas, onde pelo menos na carta as mulheres adquirem o status de igual com os homens, pelo menos nas cartas. Claro que não está sendo respeitado, né? Mas na Carta das Nações Unidas está lá que as mulheres têm o mesmo direito. A minha pergunta é a seguinte, você, Jesus Cristo reencarnado, na Bíblia, na Apocalipse, diz que no fim do tempo a besta vai vir reinar durante, eu não lembro quantos dias, tal, que vai surgir dos mares, né? Mares a gente interpreta como mar político, enfim, é tudo interpretativo. A besta já está entre nós? Certamente, certamente. Já está no meio de nós ou ele vai vir? Certamente. Certamente que está. Você já sabe quem é? Tem a besta mor, né? E depois tem as bestinhas que faz parte do time. Né? A besta mor é... Mas você sabe quem é Sim, o comandante? é o chefe dos que são contra mim. Está previsto isso, né? Não vou entrar em detalhe, tá? Mas é o chefe dos que estão... agora eu não posso entrar. Mas tudo está se cumprindo. Tudo, rigorosamente. Então a besta já está no meio de nós. Claro. Do Apocalipse já está acontecendo. Exatamente. Ela ocupa um local que quando ela deixar o local e ainda não chegou o dia do Senhor, ela vai ser substituída por outra besta. Ela é a princesa da Madonna do Apocalipse 17. A besta é o príncipe da Madonna do Apocalipse 17. Quem quiser pode ver lá e compreenderá tudo. Né? Entendeu? Okay. Agora eu vou pedir... Antes de você dar sua bênção final, eu quero muito agradecer por ter tirado um tempo, respondido as minhas perguntas. Quem não conseguiu acompanhar no meu canal do YouTube do Rick Colavito, depois vai estar na íntegra a entrevista e também no IGTV do Henri Cristo. Agradeço às suas discípulas, muito atenciosa. Muito obrigado. Agora eu vou me despedir do senhor, da bênção, passar algumas palavras. Lembrando... Vou até colocar água aqui, ó, para benzer que é bom. Muito bem, mas antes vou pronunciar algumas palavras. Sim, sim. Lembrando que ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as.
Não vos detenhais nas aparências, há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Que queira participar da bênção, põe as mãos assim como os beneméritos na posição de receber. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, às 11 da manhã, no henricristo.tv, todos os sábados, às 11 horas da manhã. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Até sábado. Ok. Até mais, tudo de bom. Obrigado, Henri. Bora lá, internet acessar, sábado de manhã, em ao vivo falará. Se você ainda dorme, bora despertar, através da web todo olho verá. henricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder. O que quer saber, Henri vai te responder. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Cristo. A voz de Henri é como o som de muitas águas. Quero ouvir Cristo. Henri é tão puro, só me faz feliz. Ele é o mestre, você aprende. Não seja nécio, ouça o que ele diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.